Querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Você pode estar abrindo sua Bíblia, seu celular, seu tablet, estar acompanhando conosco também. Por favor, coloque aqui para mim 2 Timóteo, capítulo 1, na Nova Almeida atualizada, por favor. Segundo Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de festa, de celebração. Aliás, a vida daquele que está guardado e protegido por Ti sempre tem festa. Mesmo em momentos difíceis, ó Pai, nós temos a alegria que vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa proteção, e por isso não somos enganados, não somos envergonhados. E isso é motivo de celebração. Mas aguardamos aquele dia final, em que nos encontraremos no lar celeste, e aí viveremos em eterna e na mais perfeita festa, porque estaremos para sempre na Tua presença. Oramos assim no nome de Cristo Jesus, pedindo que o Senhor fale conosco, trazendo-nos compreensão da Tua vontade, revelando o Teu querer, e que Teu Espírito Santo nos capacite a viver segundo a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando Paulo escreve a Timóteo, aqui Paulo já não era mais um jovenzinho. Paulo já era um senhor, não era mais um jovem pastor como Timóteo, mas já era uma pessoa vivida, uma pessoa com experiência, trazendo a Timóteo orientações para a sua vida, um jovem pastor que ainda estava no começo do seu ministério. Então nós temos aqui um pastor já experiente, falando para um pastor que ainda não era tão experiente. Alguns historiadores calculam que Paulo devia ter entre 60 e 65 anos, quando ele escreveu estas palavras a Timóteo. Ou seja, Paulo já estava na terceira idade, Paulo já estava naquele 60 plus, que agora está na moda, né? 60 mais, né? Já era um sexagenário. E após uma vida inteira de viagens exaustivas, naufrágios, açoites e prisões frequentes, Paulo poderia ser considerado privilegiado, porque a expectativa de vida para aquela época era de 30 anos. As pessoas que passavam dessa faixa etária eram pessoas abençoadas, pessoas já consideradas idosas. Então, sim, né? Cadê o Carlinhos que falou, né? Então, 40 anos já era idoso, Carlinhos, para aquela época, né? Hoje não. Hoje, com a graça de Deus, a gente tem uma expectativa aí de aproximadamente 76 anos, a média. Então, hoje nós temos uma vida mais longa. 60 anos, novinho, que nem diz o pastor Paulo Palhão, né? Um menino ainda, né? Uma menina, né? Uma pessoa com vida pela frente. Mas Paulo já era uma pessoa já na terceira idade. E não somente isso, mas era uma pessoa experiente, uma pessoa que era forjado no calor das tribulações. E já tinha passado por muitas lutas. Alguém que já tinha uma bagagem enorme, não apenas pela sua idade, mas pelas suas experiências, por aquilo que ele tinha vivido em nome do Evangelho e por amor a Cristo Jesus. Em nosso tempo, queridos, com a graça de Deus, a gente tem vivido mais. Como eu disse, a nossa média de vida é de 76 anos. 79 para as mulheres vivem mais, quase 80, e de cerca de 70, quase 74 para os homens, né? Nós precisamos melhorar aí o marado, né, gente? Vamos melhorar aí, vamos cuidar mais para a gente chegar mais longe também, né? Se você então tem 60 anos ou mais, você é um abençoado por Deus. Quem aqui tem mais de 60 anos? Então você é um abençoado, você é uma abençoada por Deus. Agora, se você tem mais de 70 anos, você já passou mais uma etapa. Você já é privilegiado por Deus. Quem aqui tem mais de 70 anos? Então, você é privilegiado, você é privilegiada pelo Senhor, porque Deus te deu vida longa. Deus tem te dado muitos janeiros para celebrar. Tem te dado, né, tempo para viver a vida maravilhosa que Ele nos dá. Mas, queridos, nós temos que entender que junto com o privilégio vem a responsabilidade. Junto com a bênção vem também o propósito.
E Deus não te deu vida longa apenas para você ter muitos aniversários para comemorar. Mas Ele também te deu um propósito juntamente com os seus anos de vida, com os seus dias, né, que Ele te concede. Deus não te concedeu vida longa para ficar esperando a morte chegar. Eu lembro que minha avó, que já está na glória, ela falava que... Eu lembro quando a gente casou, ela fez uma coxa que a gente tem até hoje, né? E ela falava, eu tenho que terminar logo isso aqui, porque senão eu vou morrer e aí vai ficar inacabado. Queridos, acho que minha avó viveu uns 20 ou 30 anos depois daquilo, né? Aproximadamente, quase 20 anos, não chegou a 20. Mas viveu ainda um bom tempo. E ela ficava esperando a morte chegar, e ela deu um baile na morte, né? Hoje ela já está na glória, viveu 90 anos com a bênção do Senhor, alguém privilegiadíssima, né, pelo Senhor, né? Mas, querido, Deus não te chamou, e eu quero falar essa palavra especialmente para você que é sexagenário, mas você que é jovem também presta atenção, porque no nome de Jesus você vai chegar lá. E eu quero que essa palavra fique guardada no seu coração, porque você vai precisar entender essa realidade, essa palavra de Deus para a sua vida, se você quer entender o propósito de Deus, o que Ele tem para você, no nome de Cristo Jesus. Então entenda, querido, que Deus não te chamou para ficar aguardando a morte chegar. Deus tem muito mais para você. Deus não te chamou para esquentar banco. Você não veio aqui essa noite porque o seu banco precisa receber uma lustrada, tirar o pó que se formou durante a semana. Deus não te chamou com a unção de espanador de banco. Deus não te chamou apenas para ocupar um lugar cativo. Não, porque esse lugar aqui é o lugar de fulano de tal. E aí se alguém sentar no lugar dele, né, ele fica bicudo, fica, né, bravo, né, porque é o lugar dele. Seu Edebrando. Seu Edebrando está ali falando. Né? Mas Deus nos chamou, querido, com muito mais que isso. Deus não te chamou para viver um saudosismo vazio e deprimente. Ah, pastor, porque antigamente era melhor. Querido, antigamente foi muito bom, foi maravilhoso, mas hoje também é. Nós não podemos ficar no passado. A glória do segundo templo tem que ser melhor do que a do primeiro. Tem muitas pessoas que estão olhando para trás, para um tempo que já passou, e vivendo esse saudosismo. Ah, porque antigamente era melhor, porque antigamente isso, realmente teve muita coisa boa. Eu tenho saudade de experiências que eu vivi no passado. Mas eu entendo, querido, que aquele tempo passou. E não adianta eu querer viver de glórias passadas. Deus tem novas glórias para nós. Deus tem novas experiências. Deus tem algo novo. Deus não quer te dar um vinho que já virou vinagre. Deus quer te dar um vinho novo. Coisas maravilhosas para a nossa vida, né? Eu sei que você, um dia, quando era jovem, você ganhou um vestido, ganhou uma roupa e achou muito legal. Só que essa roupa já se desgastou. Você precisa de uma roupa nova. E Deus tem roupas novas para você, se você está me entendendo, no nome de Cristo Jesus. Então não viva de um saudosismo vazio, queridos. Mas aproveite o dia de hoje que Deus te deu, porque o dia de hoje tem a sua própria glória também. Se você está vivo, é porque Deus tem ainda uma missão para a sua vida. Querido, o dia que a missão de Deus cumprir na sua vida, pode ter certeza que a sua senha é chamada. Mas enquanto a tua senha está aguardando, Deus tem propósitos e uma missão para você. O tempo, os planos de Deus não acabaram na sua vida. Você não está morto. O seu prazo de validade não venceu ainda, querido. Tem gente que acha que certidão de nascimento vem com prazo de validade, né? Vence, como é que é? Melhor consumir até tal data. Querida, nossa vida não é assim. Enquanto houver fôlego, gosto muito daquela música, não se envergonhe coração, porque sei que há fôlego nesses pulmões. Então, venha, né? Vamos louvar o Senhor. Querido, nós não podemos achar que a nossa vida parou. Enquanto houver fôlego no nosso pulmão, os planos de Deus para você ainda não estão completos. Deus ainda tem lenha para queimar no altar do seu coração, querido e querida. Então você precisa entender, no nome de Cristo Jesus, Deus não tem aposentados na fé. Deus tem servos na ativa, servas que fazem a diferença, mesmo nos anos já que se passaram, mesmo com a sua experiência, mesmo com a sua bagagem, mesmo com algumas limitações que os anos trazem. Eu sei que você já não tem mais a mesma vitalidade de quando você tinha 20 anos. Eu me lembro que minha avó tinha Alzheimer, né? E às vezes ela achava que ela ainda tinha 20 anos, que ela conseguia subir nas coisas, quando ela ainda era criança, ela é nem 20, né? Menos ainda, que ela conseguia subir na árvore. Não, eu subo se quiser que eu subo, né?
ela já não tinha mais a lucidez, né? Ela se via como criança. Eu sei que você não consegue mais fazer isso, mas ainda tem muitas coisas que Deus tem para a sua vida, porque a sua vida não acabou. Os planos de Deus ainda não se completaram na sua vida, então ainda há muita coisa para você viver, querido. Você até pode estar aposentado no trabalho, e tudo bem, ótimo, você trabalhou, você merece. Agora é o seu tempo de descanso, de curtir a sua aposentadoria, mas não na fé. Deus não nos dá aposentadoria na fé. A sua aposentadoria chama-se ir para a glória. A sua aposentadoria chama-se parar de respirar. Aí você está aposentado. Mas enquanto você tem vida, querido e querida, Deus tem planos para você. Deus tem uma obra para realizar em você e através de você. Porque você é um agente do reino de Deus e está em missão. É importante nós entendermos, queridos, esses dias Deus tem batido nessa tecla. Deus tem levantado homens e mulheres para falar sobre isso. Nós somos missionários. Cada um de nós somos agentes do reino. Cada um de nós temos uma missão, temos vidas para alcançar. E não é porque você bateu 60 anos que você não tem mais nada a fazer. Você é um missionário, você é uma missionária, você ainda tem vidas para serem alcançadas. Nem que seja lá no clube da terceira idade, né? E aquelas pessoas precisam, queridos. Tem pessoas que já estão no findar dos seus dias e ainda não conhecem a Cristo Jesus. E se pararem de respirar, o destino delas será terrível. Essas pessoas precisam conhecer o amor de Cristo Jesus. Essas pessoas precisam ser alcançadas. E talvez será alcançado pela sua vida. Porque você está lá. Porque você tem acesso a lugares que talvez eu e o pastor Edenilson não temos. Nós precisamos entender isso. Enquanto tivermos vida, somos missionários e missionárias do Senhor. Então, qual é a sua missão, meu querido e minha querida? No nome de Cristo Jesus, eu quero que você saia daqui entendendo qual é a sua missão para a sua vida, enquanto houver fôlego em seus pulmões. Primeiro, ser exemplo de persistência. Estamos vivendo numa sociedade muito imediatista e que rapidamente desiste das coisas, não é verdade? A gente está mal acostumado. Ficamos acostumados com as coisas ultravelozes. Quando o celular começa a travar, a gente já perde a paciência. Você quer ver eu perder a paciência no trânsito, querido? Trânsito, quando começa a ficar lento, eu já fico impaciente. Eu já não vejo a hora, eu já começo a ficar incomodado, porque eu gosto das coisas fluindo, né? Eu sou meio rapidinho também, assim, sou meio apressado, né? Claro, nós vivemos essa época. Nós, muitas vezes, somos influenciados pelo meio que vivemos, né? Quando, às vezes, de forma boa e, às vezes, de uma forma que não é tão boa, né? Mas, infelizmente, nós vivemos, então, nessa sociedade imediatista. A sociedade que se acostumou a ligar para pedir comida pelo iFood. A sociedade que não quer mais ir na fila do banco, quer resolver tudo pelo celular. E tudo bem, não sou contra essas coisas. Eu não estou demonizando essas coisas, tá, querido? São bênçãos. São frutos da modernidade, ótimo. A gente consegue poupar tempo com essas coisas. Vivemos numa sociedade que quer tudo para ontem, infelizmente, por causa dessas facilidades, né? E o problema é que rapidamente perdemos o interesse nas coisas que demoram um pouco mais do que o normal. Nós estamos tão acostumados a viver na era da hipervelocidade que quando as coisas demoram um pouquinho mais, rapidamente a gente deixa para lá. Se o vídeo no feed lá do Instagram começa a demorar para carregar, você já rola para cima e já não volta mais. Se a internet fica um pouquinho mais lenta, você já passa para o próximo vídeo e já não volta mais. Né? Se o livro é um pouquinho mais grosso, você não passa das primeiras páginas e já não lê mais. E às vezes ainda vai lá no chat GPT e fala, resuma para mim, que a gente quer tudo muito rápido. Eu sei que tem horas que a gente precisa agir com agilidade, mas a gente precisa aprender a degustar as coisas, queridos. Sabe por quê? Porque senão a gente vai só engolindo. E aí você não sente o sabor das coisas. Quanto tempo faz que você já não sente mais o sabor do seu almoço? Que você não sente mais o sabor das coisas, do arroz, do feijão, da salada, que você já não percebe que tem um tempero diferente, você fica perguntando, que tempero será esse? Quanto tempo faz que você já não degusta mais as coisas, porque somos levados pela pressa? A juventude atual vive na era do imediatismo, onde qualquer obstáculo parece o fim do mundo. Queridos, infelizmente, está cada vez mais comum a gente ver pessoas que ficam dando piti por causa de um pouco de demora. Eu não estou falando de coisas abusivas, mas estou falando de um pouco de demora. E um pouco de demora, de atraso, já é o suficiente para as pessoas começarem a reclamar da vida. E aí começam a amaldiçoar, começam a reclamar, e o vírus da murmuração contamina. Basta uma pessoa murmuradora,
ou melhor, basta duas, né? Uma que começa e a outra que vai junto, e daqui a pouco contamina. Porque as pessoas não querem mais esperar. E nesse sentido, queridos, as pessoas mais velhas, elas carregam a bagagem de quem já viveu as crises econômicas. Certamente que você já passou pelo plano Collor, já passou pelo plano Bresser, já passou o que mais aí? Quantos planos foram? Plano Real, graças a Deus foi o último. O RV, Cruzeiro, Cruzado, e tantos planos, né? Alguns eu já nem sei mais, e você certamente viveu. Você viveu pelas perdas, passou por perdas na sua vida. Talvez você já é viúvo, já não desfruta mais da companhia do seu esposo ou da sua esposa. Você já passou por ditaduras, já passou por guerras, já passou por reviravoltas profundas na sua vida. Coisas que abalaram muitas vezes os alicerces da sua vida. Mas você está aqui. E aí você precisa ensinar isso para essa geração, queridos. E ensinar essa geração a ser persistente, ensinar essa geração a ser resiliente, ensinar essa geração a não desistir no primeiro momento, na primeira luta, mas a permanecer firme e a entender que as coisas boas dessa vida são difíceis de serem conquistadas. Tudo que é muito fácil, a gente também já perde o interesse rapidamente, né? E o resultado, então, dessa geração apressada, dessa geração que quer tudo para ontem, é que temos perdido a habilidade de esperar e de ser perseverante. E muitas vezes trazemos isso para a fé. Nós não queremos mais gastar tempo na presença do Senhor, queremos alguém que faça isso por nós. Queremos ligar para o pastor pague o preço por mim. Pastor, ora, o crente 6 horas, né? Pastor, 6 horas por mim? Né? Tá bom, querido, a gente pode orar, mas você não pode viver da oração do pastor, você tem que ter sua vida com Deus também. Você precisa gastar tempo na presença de Deus. E isso às vezes demanda tempo. Às vezes você vai ficar lá um tempo, e um tempo grande. Às vezes Deus não vai te responder na primeira oração. Às vezes vai levar horas, dias, semanas. Mas você precisa permanecer na presença do Senhor, né? Então, como eu disse, infelizmente, o resultado desses dias é que temos vivido crentes que não têm mais paciência com Deus. Quando Deus vem para trazer a bênção, ele já saiu faz muito tempo. Né? Se o culto demora um pouquinho mais, já fica impaciente, já começa a ficar inquieto. Se as coisas não vêm no tempo dele, Deus não me ouve, Deus não quer saber, ele já desiste e abandona Deus e vira as costas para Deus. Então, queridos, nós precisamos, essa geração precisa urgentemente aprender a ser perseverante, porque essa geração tem desistido das coisas e vê tudo como descartável. Você veio de uma geração onde as coisas eram mais difíceis, mas as coisas também eram feitas para durar. Então, ao invés de jogar, vocês eram ensinados a arrumar as coisas. Ao invés de jogar uma panela rapidamente no lixo, ia lá e consertava ela, e às vezes durava por muito tempo. Eu me lembro que tinha um ventilador na casa dos meus pais, um Arno. Gente, aqueles ventiladores que duram umas 3 décadas. Hoje os ventiladores não duram uma década. Quando duram muitos móveis. Eu lembro que tem um móvel que está lá com a minha cunhada, que era da época da minha avó, e o móvel está lá inteiro até hoje. Jesus amado, eu já troquei de guarda-roupa umas 2 vezes. E eu tenho menos de 20, vamos fazer 20 anos de casado esse ano. E já tive que trocar de móveis mais de uma vez, né? Então essa geração tem acostumado com as coisas descartáveis. E muitas vezes trazemos isso para a fé. Cuidado! Por isso, queridos, Paulo, o idoso, instrui Timóteo, o jovem, a manter-se perseverante na sã doutrina. E é interessante que Apocalipse 2:26 também corrobora com essa palavra. Apocalipse 2:26 diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Queridos, se você está aqui, é porque você é perseverante na fé e na sua vida. E você precisa passar isso adiante. Você precisa ensinar essa nova geração a continuar firme, a entender que não é para quem tem boa vontade, mas é para quem chega até o final. Que não é para quem desiste no meio do caminho. Querido, para você ganhar uma partida de futebol, você tem que jogar os 90 minutos. Não basta apenas jogar meio período. Você tem que ir até o final, senão não tem como ganhar. E eu não sei como vai ser a seleção do Brasil aí nessa Copa, né? Não sabemos como será. Mas se o Brasil quiser chegar até a final, vai ter que ganhar um jogo atrás do outro. Não basta ganhar o primeiro e achar que está tudo resolvido. Tem ali as eliminatórias, depois as oitavas de final, quartas de final, semifinal.
E se Deus nos der a graça de chegar até lá, pela misericórdia, né? Aí tem que ter a final também. E tem que jogar todos os minutos necessários ali. Queridos, é para quem vencer, é para quem vai até o final. Então você, querido e querida que tem mais de 60 anos, você tem o dever de ser exemplo para a presente geração de perseverança na fé. Mostrar que nem sempre é fácil, mas se permanecermos firmes no Senhor, colheremos os bons frutos da perseverança, da resiliência, da persistência. Você é um exemplo, querido. Você é um exemplo, querida, de pessoas que enfrentou lutas, que chegou a pensar em desistir algumas vezes, mas permaneceu firme. E ao vencedor será dado a coroa da vida eterna. Por que então, querido, que você precisa ser exemplo? Porque somente o vencedor reinará sobre as nações. Você tem a missão de preparar então essa geração para ser uma geração que persevera e por isso vence as lutas e as adversidades da vida. Quantas pessoas param e não veem os planos de Deus concretizando na sua vida porque desistiram por causa das lutas e não foram até o final? Quantas pessoas desistiram dos seus casamentos por causa das lutas e acharam que o divórcio era o caminho? Quantas pessoas desistiram de faculdades, de empregos, de empresas, de filhos e de tantos projetos por causa das adversidades da vida, quando na verdade se tivesse perseverado seria vencedor? Quantos sonhos foram engavetados, quando eu vejo aquelas obras inacabadas, né? Você passa ali perto do Boulevard, tem lá até hoje o que era para ser o Teatro Municipal, está lá inacabado, alguém desistiu, alguém parou, não foi até o final. E fica lá para todo mundo ver o que é uma vida que não persevera, o que é uma obra inacabada. Por isso, querido, querida, ensine essa geração a ser perseverante, a parar de mimimi, a parar de parar, e a continuar em frente, né? A sua missão, querido e querida, é preparar uma geração de vencedores que irão povoar o céu. Você está entendendo a seriedade disso? Você está compreendendo a gravidade da sua missão? É preparar a próxima geração. Queridos, Moisés e a sua geração prepararam a geração de Josué. E a geração de Josué foi vencedora. Mas a geração de Josué falhou em preparar a próxima geração. E o resultado foi uma geração que caiu na idolatria, se afastou dos caminhos do Senhor. Nós precisamos passar adiante. O bastão, sabe aquela corrida de revezamento de bastão? Que tem uma pessoa correndo, você passa o bastão à frente? Nós precisamos continuar passando o bastão. Porque um dia nós receberemos a chamado da nossa senha. Não sei quando vai ser. Recentemente perdemos um amigo com 59 anos, não chegou aos 60. Talvez você chegue mais longe, amém, espero que Deus nos dê vida longa. E eu falei para Deus, está escrito na Bíblia, 70, 80 anos, o que passar disso é cansado. Então antes dos 80 não tem papo. Eu tenho conversado com Deus, e eu tenho falado, Deus, dê-me saúde para cuidar da tua obra. O Senhor cuida da minha saúde e eu cuido da tua obra. E assim tem sido, né? Com a graça do Senhor. Ele tem me dado saúde pela sua misericórdia. Mas nós precisamos preparar uma geração de vencedores, porque os nossos jovens, queridos, estão desistindo da fé e morrendo sem salvação. Quantos jovens estão parando, porque talvez não teve uma pessoa que chegou e falou, não pare, não desista, eu estou com você. Você tem pessoas que estão orando por você. Quantas pessoas pararam na caminhada porque não teve alguém que chegou e falou, não pare, eu estou contigo, vamos continuar. Eu cheguei lá, você consegue também. Por isso, como Jesus disse, apacente as minhas ovelhas. Querido, querida, você está vivo porque Deus tem um chamado para você, que é apacentar as ovelhas do Senhor. Não é só para os pastores, é para todos nós. Então não é tempo de parar, é tempo de continuar. Em segundo lugar, querido, você é chamado para ser exemplo de conduta. Querido sexagenário, essa palavra bonita, que significa quem tem mais de 60 anos, né? Agora não me pergunta quem tem mais de 70 anos, tá? Eu esqueci de ver como que chama. Se você quiser... Depois, se você quiser me falar, me passa aí. Mas você é chamado para ser um exemplo de conduta para a nova geração. Hebreus 11:2 diz o seguinte, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, as pessoas que passaram deixaram a sua herança de bom testemunho. E a questão é, o que você vai deixar?
Se Cristo não voltar antes, eu ainda tenho essa esperança. Se Cristo não voltar antes do nosso dia final, do nosso último respirar, a questão é: o que nós vamos deixar? Qual o nosso legado? Como vamos ser lembrados? Hoje de manhã, o pastor falou, né, sobre marcar as pessoas, deixar marcas nas pessoas. Qual é a marca que você vai deixar nessa próxima geração? Qual o testemunho de vida que as pessoas vão olhar e falar: olha, o Juliano deixou isso, 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 isso. Esse exemplo, esse exemplo e esse exemplo. Será que as pessoas vão poder olhar para você e falar: olha, eu vou usar o Carlinhos aqui de exemplo, né, já que ele falou que acima de 40 anos é idoso, né, Carlinhos? Então, né, será que as pessoas vão olhar para o Carlinhos e falar: olha, eu sigo em frente porque o Carlinhos me mostrou que o caminho é possível. Que ele deixou o exemplo de vida dele. Wesley, né? E tantos outros aqui. Estou falando dos presbíteros, mas quero deixar isso aqui para todos nós. Queridos, a juventude mais do que nunca precisa de bons referenciais. Sabe por quê? Porque desde a Revolução Cultural dos anos 60, 1960, a sociedade moderna entrou num processo de quebra de paradigmas e decadência moral e ética. Nunca enfrentamos tantos problemas de moral e de ética. A sensação é que essa geração está enfrentando problemas gravíssimos. Aliás, uma coisa que eu descobri esses dias: pela primeira vez na história, uma geração tem um quociente de inteligência menor do que o da geração anterior. Você sabia disso? Isso é preocupante. A regra é sempre a geração que vinha conseguia chegar além. Sabe por quê? Como disse Sir Isaac Newton, ele disse que ele podia chegar mais longe porque ele estava apoiado sobre os ombros de gigantes. Porque a geração anterior tinha preparado a geração dele para poder ir adiante. E assim nós temos que ser. Nós somos os gigantes que vão preparar os próximos, para que eles estejam sobre os nossos ombros e possam ir muito mais além do que onde nós chegamos. E isso depende de nós, queridos. Infelizmente, esta geração tem se inspirado muitas vezes em youtubers e influências de caráter reprovável e que têm ensinado coisas ridículas na internet. E as pessoas têm seguido isso. Coisas absurdas. Quando a gente pensa que o ser humano não é capaz de fazer estupidez, vem alguém lá e inaugura uma nova etapa, uma nova fase no jogo da vida, né? E isso é que as pessoas têm seguido. Ao invés de pessoas que são bons exemplos, pessoas que são exemplo de caráter, de firmeza, de fé. O que houve com o tempo em que o fio de barba valia mais do que uma assinatura? Se você conhece esse ditado, eu tenho que te dizer: você está ficando velho. E amém, glória a Deus por isso. Só fica velho quem tem vida, não é verdade? Só envelhece quem tem fôlego de vida. Então, se você tem envelhecido, glória a Deus por isso. Queridos, o resultado, aliás, isso tem acontecido porque paramos de ensinar o valor do caráter e da integridade para essa geração. Nós precisamos ensinar, nós somos os exemplos, eles estão olhando para nós. E especialmente se você tem mais de 60 anos, né? Queridos, o resultado da falta de ensino, do exemplo, é que essa geração tem deixado de valorizar a nobreza dos cabelos brancos. Eu não estou dizendo que você tem que deixar o seu cabelo branco no sentido literal. Se você gosta de pintar o seu cabelo, minha querida e meu querido, não tem problema não. Mas estou falando sobre o que significa os cabelos brancos. Significa vida, experiência, caminhada. E nós precisamos valorizar isso. O que antes era sinônimo de orgulho, que era motivo de orgulho, aos poucos tem virado sinônimo de obsolescência. E sabe o que é pior? Muitos de vocês têm acreditado nessa mentira. Eu fiquei para trás, eu sou obsoleto, eu não sirvo mais, meu tempo já foi, eu já fiz o que tinha que fazer, não precisam mais de mim. Isso é mentira diabólica. E o inimigo tem enganado vocês, e vocês muitas vezes têm aceito essa mentira. Impedido que vocês compartilhem a sabedoria e a experiência. Impedido que vocês abençoem a próxima geração. Impedido que vocês preparem aqueles que irão além. No nome de Jesus Cristo, querido e minha querida, não acredite nas mentiras de Satanás, mas olhe para a palavra do Senhor. Você tem experiência de vida. E isso não se aprende num curso do YouTube, num vídeo de um influencer.
E nem nas palavrinhas de efeito lá do Instagram que você abre pela manhã. O resultado é o surgimento de uma geração que, em nome da fama e da riqueza, tem renunciado a valores fundamentais. Queridos, me assusta em perceber que muitas garotas, o seu projeto de vida ou é ficar famosa no YouTube, se tornar uma influencer no YouTube. Se for para algo bom, amém. Mas muitas vezes não é isso. E algumas estão sendo enganadas pelo diabo, expondo a sua sexualidade, expondo a sua intimidade nas redes sociais em troca de dinheiro. Muitas pessoas têm procurado dinheiro às custas da exploração de uma imagem sexualizada. E hoje em dia está difícil, está complicado. Uma geração que se esqueceu da importância de lembrar-se do Criador nos dias da mocidade. É o que a palavra de Deus nos diz. Jovem, lembra-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem. Sabe por quê? Porque senão na velhice você vai colher muita amargura, muita tristeza, muito arrependimento. Por que eu fiz isso? Colher o fruto amargo. E não é isso que Deus tem para a sua vida, jovem. Mas ouça aqueles que podem te ensinar. Ouça a voz daqueles que já viveram, que já experimentaram, que muitas vezes colheram frutos de más escolhas e não querem que você passe por isso. Não precisa. Não há necessidade de você sofrer. Ouça a experiência daqueles que já viveram. O mundo perde muito por parar de respeitar os mais experientes. Perde a oportunidade de aprender com quem já viveu as lutas da vida. E o resultado é que muitos jovens estão vivendo sofrimentos desnecessários. Estão colhendo frutos amargos, sem necessidade. Não precisavam viver certas experiências, mas porque não deram ouvidos àqueles que já viveram. Infelizmente, pagam um preço, muitas vezes, caríssimo. A nossa sociedade tem perdido a capacidade de construir relacionamentos duradouros. Zygmunt Bauman, um dos filósofos da atualidade, já tem falado sobre amores líquidos, sociedade líquida. Nós temos vivido uma sociedade onde as coisas não têm mais solidez, tudo é fluido. A verdade é relativa, a minha verdade não é a mesma que a sua. E as pessoas constroem suas próprias verdades, seus próprios conceitos, sua própria fé. Eu creio em Deus, mas eu creio do meu jeito. Coitado. Com Deus não tem isso, querido. Você precisa crer do jeito de Deus. Você precisa crer de acordo com o que a palavra nos diz. Paulo podia então instruir a Timóteo, porque ele mesmo era um exemplo de boa conduta e de vida cristã. Você que é sexagenário, você que é sexagenária, Deus te deu a missão de ensinar os mais jovens a terem uma conduta digna do Evangelho. Deus te deu uma missão lindíssima e importantíssima de preparar a próxima geração, porque a sua missão, querido e minha querida, ainda não acabou. Entenda isso. Deus não te chamou para pendurar a chuteira, não. Bota essa chuteira e vai para o campo. Enquanto houver fôlego no pulmão, louve ao Senhor. E para encerrar, em terceiro e último lugar, querido, Deus te chamou para ser professor e professora. Alguns até foram professores e professoras do ensino, né, do ensino normal, né, faculdades, escolas de ensino fundamental e ensino médio. Mas estou te dizendo, querido, que você é chamado para ensinar os novos cristãos. O seu chamado, sabe para que é? É para fazer discípulo de Cristo. Essa é a vocação de cada cristão. O envio do Senhor para nós é ir e fazer discípulo de todas as nações. Isso é para cada um de nós. Em Êxodo, capítulo 18, versículos 19 e 20 diz: escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Queridos, coisa maravilhosa é ver os nossos adolescentes indo lá para o encontro com Deus e voltando cheios do Espírito Santo, impactados. Mas são outros adolescentes que estão cuidando deles lá? Não são, né? São pessoas que têm o quê? Experiência.
E se nós não entendermos esse chamado, querido, nossos adolescentes vão se perder sem conhecer o poder do Espírito Santo, sem compreender que o Espírito Santo é real e não uma coisa, uma força. Você que é mais experiente tem o dever de ensinar os mais jovens. Ensine-os a viver a palavra de Deus no seu dia a dia, aplicando-a aos desafios diários. Ensine, doutrine, explique a palavra para que eles possam entender e ser preparados para quando vier os dias difíceis, os dias maus, eles estarem cheios da palavra do Senhor e saber como agir. Porque quando escondemos a palavra do Senhor em nossos corações, nós não pecamos contra Ele. É isso que o salmista diz. Por isso nós precisamos ensinar a geração que está aqui a conhecer a palavra do Senhor. Você que é mais experiente precisa ensinar esta geração a propagar a fé e o amor de Cristo. Queridos, quando eu olho para a geração dos pastores mais antigos, eu até sinto uma certa vergonha, porque a geração deles pagou um preço altíssimo. Homens como o reverendo Gordon, lá do Mato Grosso do Sul, que foi lá para a missão Caiuás, quando tudo era mato. Reverendo Benedito Troquês, que ainda está vivo com a glória do Senhor, até segundo eu sei, né? Reverendo Rubens Carneiro, quem mais? Reverendo Jonas, né? E até mesmo daqueles que ainda estão vivos, como o reverendo Messias, o reverendo Matias, tem tido o privilégio de caminhar com o reverendo Matias. É uma bênção, queridos, poder ser ensinado por aqueles que já viveram mais experiências do que eu. É maravilhoso. E perceber que esses homens pagaram um preço altíssimo para que a gente estivesse aqui. E agora a gente precisa continuar nessa caminhada, honrando o exemplo de vida que eles nos deixaram, né? Ensine então esta geração a propagar a fé e o amor de Cristo. Ensine-os o caminho da sabedoria, para que não andem por estradas que causam sofrimento e perdição. Nós precisamos ensinar essa geração o caminho da verdade e da vida, o caminho que liberta. Paulo, apesar das cicatrizes da vida, continuava ensinando a Timóteo como proceder na igreja e na vida. É interessante que Paulo não está aqui preocupado em se aposentar. Não, agora deixa com os próximos. Timóteo que se vire. Eu tive que aprender também, agora vai ter que penar também. Não, você vê um Paulo preocupado em preparar Timóteo, porque Paulo sabia que não ia durar para sempre e que seus dias já estavam se findando. Mas ele deixa ali os conselhos para que Timóteo continuasse a preparar a geração que viria depois também. E isso, querido, é prova de amor. Preparar a próxima geração é a maior prova de amor por alguém. Ensiná-los o caminho da salvação. Você é chamado a amar esta geração e a ensinar o caminho da vida. Você tem uma missão importantíssima, meu querido e minha querida, porque o teu tempo não cessou. Enquanto houver fôlego, você tem a missão de amar essa geração e prepará-las. Você pode ter se aposentado no seu trabalho, mas não na obra de Deus. Essa continua. Se você ainda está aqui, é porque você tem uma missão para cumprir. E como eu disse, queridos, essa mensagem é especialmente para você que tem mais de 60 anos, mas você que tem menos. Eu quero que você guarde essas palavras, porque um dia, no poder de Cristo Jesus, você vai chegar lá. Eu espero que você possa ir além. E quando chegar esse dia, você precisa se lembrar do que está sendo pregado nessa noite, porque a missão vai continuar na sua vida também. E hoje eu não tenho 60 anos, eu tenho 43, mas já tenho a missão de ensinar os meus filhos, conduzir a minha casa no conhecimento, no temor do Senhor. Um dia eu vou chegar com a graça do Senhor aos 60 e quero continuar. Sabe qual é o desejo do meu coração, querido? Um dia eu já não vou ter mais o vigor para estar à frente de uma igreja e pular aqui, né? Um dia eu não vou ter mais esse vigor, faz parte. A velhice traz algumas limitações, mas o desejo do meu coração é poder compartilhar o que eu tenho aprendido com a próxima geração e dizer para aqueles que estiverem no pastoreio, não desista. Deus tem um plano para a sua vida, porque muitas vezes, queridos, eu pensei em desistir. E louvo a Deus porque houveram pessoas na minha vida que disseram, não desista, continue, apacente as ovelhas do Senhor. Por isso, não negligencie o teu chamado, meu querido e minha querida. Provérbios 16:31 diz, os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. Olha que coisa maravilhosa. Coloca lá na tua geladeira. Os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. E a você que é jovem, eu te digo, não rejeite aquele que Deus coloca em sua vida para te ajudar e te abençoar. Ouça os idosos. Ouça aquele. Eu sei que talvez eles não sabem mexer no celular, você vai precisar ensiná-los e ter paciência.
Eu sei que eles talvez não sabem como ir lá e ver o benefício do INSS, e você vai precisar ajudá-los. E tudo bem, faça isso. Troca de experiência. Os mais novos podem aprender com os mais velhos podem aprender com os mais novos também. Mas esteja atento, ouça, porque isso te traz sabedoria e te livra de sofrimento e de muitas noites de choro e amargura. Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Sei que muitas vezes parece que teu pai é ultrapassado. Sei que muitas vezes parece que tua mãe é careta. Mas eles têm sabedoria. Ouça, aprenda, seja sábio, porque o tolo perece. Porque o tolo sofre, mas o sábio prospera. O sábio tem vida longa e vida abençoada. Você não precisa envelhecer para ser sábio. Você pode começar agora essa empreitada, ouvindo aqueles que já chegaram lá. Para terminar, querido, antes de orar por você, já chamo a equipe de louvor aqui à frente também. Quero deixar algumas frases da música Rock da Vovó, do grupo Resgate. Já viraram tiozão já também, né? O grupo Resgate. Mas diz assim, ó: a minha avó que me dizia: filho, não vá se arriscar. Nesse mundo tem viagens que não dá para voltar. Foi ela mesmo que me disse para eu te procurar, pois você tinha uma passagem guardada para eu retornar. Para deixar a seringa, busquei de coração, você me libertou. Eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga. Achei a paz que eu queria, foi você quem deu, meu Jesus. Aqui uma palavra é uma música que é fruto da experiência daqueles meninos, né? Que agora já não são tão meninos. E quero deixar uma última coisa aqui, uma curiosidade, mas para você entender a importância do que estamos falando nessa noite. Em 2023, os idosos superaram o grupo de jovens adultos de 15 a 24 anos pela primeira vez na história. Já são mais idosos do que o grupo de 15 a 24 anos. Na década de 30, a população de 60 anos vai ultrapassar de vez o grupo de crianças de 0 a 14 anos. Teremos mais idosos do que crianças. Em 2042, a faixa etária dos idosos se tornará a maior fatia da população brasileira. E até 2070, os idosos serão 38% da população. Queridos, se Deus nos abençoar com longevidade, vai chegar um momento que teremos muitos idosos nessa igreja. E glória a Deus por isso. Por isso, você não pode ficar com essa mentalidade: quando você chegar aos 70 anos, você vai aposentar a chuteira. Você tem muito caldo para dar, muita lenha para queimar ainda, até o dia em que os planos de Deus se cumprirão, todos na sua vida. E nesse dia, você entrará na glória e desfrutará da coroa da vida eterna. Mas enquanto esse dia não chegar, permaneça na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem muitas pessoas com mais de 60 anos. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem o privilégio de ter pessoas que caminharam, que enfrentaram lutas e agora nos deixam o seu exemplo de vida. E eu louvo a Deus porque eu creio que nos anos que virão, muitas pessoas envelhecerão na sua idade, mas não na sua fé, não no seu vigor de servir ao Senhor, não na sua alegria de ser instrumento precioso na obra de Cristo Jesus. Pai querido, Pai de amor, eu quero te louvar, Pai, pela vida de cada geração dessa igreja, dos recém-nascidos, ó Pai. O Senhor já tem preparado a geração que vai no futuro estar à frente dessa igreja, mas já são servos e servas do Senhor. Eu te louvo pelas crianças dessa igreja, eu te louvo pelos adolescentes desta comunidade, eu te louvo pelos adultos, pelos jovens, eu te louvo também, Senhor, pela terceira e pela quarta idade dessa igreja, porque são bênção do Senhor, são testemunhos vivos de que vale a pena te servir, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, que possamos ser frutíferos na Tua obra até o último dia do nosso expirar. Enquanto houver fôlego em nossos pulmões, nós queremos te servir com integridade, Pai. Porque o dia que entrarmos na glória, queremos ser recebidos com festa, com a coroa da vitória, Pai querido. Mas enquanto estivermos aqui, queremos te servir com fidelidade, preparando esta geração que vem, Pai. Preparando a próxima geração
porque eles continuarão no nome de Cristo Jesus na jornada da fé, até que Cristo venha para buscar a sua amada igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém.